Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que cada um de vocês for assistir a esse vídeo. Para quem não me conhece, o meu nome é Antônio Furlan Filho e é com muito prazer e com muita satisfação que estou aqui hoje, convidado pelo Segue a Jesus, para fazer um comentário evangélico para todos vocês. É um cenário bem diferente do usual, né? Para quem estava acostumado a ir até a casa espírita ou fazer uma palestra ou ouvir uma palestra, o cenário é bem diferente, a situação é bem diferente, mas nós temos que nos adaptar, né? Essa é a realidade que nós temos hoje, não sabemos até quando isso vai durar, torcemos para que isso termine o quanto antes, mas enquanto isso não termina, nós vamos nos adaptando e usando aqui esse ambiente virtual para fazer um comentário evangélico. E hoje em dia nós sabemos que esse ambiente virtual tem sido utilizado de diversas formas. As crianças, por exemplo, nas escolas estão tendo aulas virtuais, como a minha filha, por exemplo, e é um momento de adaptação, de compreensão, de paciência, para que quando tudo isso terminar a gente possa retomar as nossas atividades tal como fazíamos antigamente. Mas enfim, eu fui convidado para fazer um comentário para vocês hoje com base nesse livro aqui chamado Vinha de Luz. Esse livro aqui foi psicografado por Chico Xavier, foi lançado em 1952, de autoria de Emmanuel, e foi a 44ª obra psicografada por Chico Xavier. Pelo que eu pude pesquisar aí na internet, o Chico psicografou 412 livros ao longo da sua existência terrena, e como vocês devem saber, ele nunca recebeu um centavo sequer por qualquer uma dessas obras. Todos os direitos autorais foram doados para centros espíritas, entidades assistenciais, enfim, ele nunca recebeu nada. Então todo o trabalho que ele desenvolveu aqui foi em prol da caridade. Bom, a lição desse livro aqui que a gente vai comentar hoje é a lição número 89, cujo nome é Na Intimidade do Ser. Eu vou ler apenas duas frases dessa lição para poder ilustrar aqui os nossos comentários. É o seguinte: indubitavelmente, não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. É indispensável revestirmos-nos deles. Bom, traduzindo para o português claro e objetivo, não adianta nada nós conhecermos os ensinamentos de Jesus se nós não os colocarmos em prática. Como, por exemplo, para que serve uma semente se ela não for plantada? Nós podemos acreditar, nós podemos saber que aquela semente pode frutificar, mas se ela não for plantada, para que vai servir essa semente? A mesma coisa se você tem ali aquele equipamento moderno de irrigação, você sabe de todo o potencial daquele equipamento, que ele pode irrigar aquela lavoura, fazer as sementes frutificarem, mas se você não utiliza aquele equipamento, qual utilidade ele vai ter? Nenhuma. Uma lanterna super potente que ilumina super bem qualquer ambiente escuro, mas se você deixar essa lanterna guardada dentro do seu armário para sempre e nunca a utilizar, para que serve uma lanterna dessa, se quando você mais precisa você não a utiliza? Esse mesmo raciocínio, ele se aplica a nós, principalmente a nós espíritas. De que adianta nós conhecermos o Evangelho de Jesus, nós sabermos as parábolas de Jesus, enfim, sabermos tudo aquilo que ele nos ensinou, se nós não colocamos isso em prática? Para bem ilustrar isso que eu estou falando para vocês, gente, tem aquela própria parábola de Jesus sobre a casa edificada sobre a rocha. Jesus compara que aquele que ouve os ensinamentos dele e os coloca em prática é como aquele homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha, ou seja, com fortes alicerces, porque aí veio a tempestade, veio o vento e não derrubaram a casa, que permaneceu firme e forte no lugar onde ela havia sido construída. Já aquelas pessoas que ouvem os ensinamentos de Jesus e não os colocam em prática são comparadas àquele homem tolo que construiu a sua casa sobre a areia, ou seja, sobre alicerces frágeis. E quando veio a chuva, quando veio a tempestade, quando vieram os ventos, a casa foi ao chão, a casa foi derrubada. Esse raciocínio é aquele que se aplica a nós, como dito no início da parábola. Nós temos que colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou,
para que possamos realmente ser exemplos vivos do Evangelho de Jesus. Agora você deve estar se perguntando, poxa, tudo bem, é muito fácil, né? A gente falar, é muito fácil a gente ouvir os ensinamentos, a gente ler o Evangelho, qualquer obra espírita. A grande questão é como colocar isso em prática. Bom, na verdade, eu fiz aqui um resumo de 3 formas simples da gente colocar em prática os ensinamentos de Jesus. A primeira forma é através do pensamento, a segunda forma é através das palavras e a terceira forma é através das atitudes. Bom, vamos lá. Quando eu olho um pouco para baixo, gente, é o computador aqui com os meus apontamentos, tá? Não estou vendo nenhum espírito não, é só para vocês ficarem cientes porque eu estou olhando um pouquinho para baixo de vez em quando para seguir o meu roteiro. Vamos lá. Através do pensamento, como é que eu posso colocar em prática os ensinamentos de Jesus através dos meus pensamentos? Bom, uma das formas é você não desejar mal para o próximo, desejar somente o bem. Aquela pessoa que fez alguma coisa negativa contigo não vai pensar coisas negativas para ela, não vai vibrar coisas negativas para ela. Pelo contrário, deseja o bem. Isso é uma forma de colocar os ensinamentos de Jesus em prática através dos pensamentos. Uma outra forma que você pode colocar os ensinamentos de Jesus em prática através dos pensamentos é não julgar o próximo. Manter pensamentos positivos sempre. Por mais complicada que seja a situação, mantenha pensamentos positivos. Isso é uma forma de você colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. E também o mais importante de todos eles, na minha opinião, é que você tenha o hábito da prece. Porque a prece nada mais é do que a emissão de pensamentos. Você pode fazer uma prece falada ou você pode fazer uma prece mentalmente. Isso é a mais perfeita forma de colocar em prática o que Jesus ensinou. Tenhamos o hábito da prece, façamos preces quantas vezes julguemos necessárias, pois essa é uma forma essencial de nos conectarmos com a energia divina, com Deus, com Jesus, como você queira chamar essa energia, não importa. O importante é que você tenha o hábito da prece. E como é que você pode colocar os ensinamentos de Jesus em prática? Através das palavras. Bom, isso é muito importante. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos e com a forma que nós falamos. Tem um provérbio chinês que diz que há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás. A primeira, a flecha lançada. A segunda, a palavra pronunciada. E terceiro, a oportunidade perdida. Então nós temos que tomar muito cuidado quando vamos falar alguma coisa para uma pessoa, porque às vezes aquela pessoa está com uma dificuldade, com um problema, e de repente aquilo que você disser para ela, ao invés de ajudar, pode afundar ainda mais aquela pessoa, pode deixar aquela pessoa ainda mais para baixo. Então nós temos que nos policiar com aquilo que nós falamos e com a forma como nós falamos. Isso é uma maneira de colocar em prática, através das palavras, os ensinamentos de Jesus. E agora, como é que eu consigo colocar em prática os ensinamentos de Jesus através das minhas atitudes? Bom, muitos de vocês podem achar que, para colocar em prática aquilo que Jesus ensinou, eu tenho que praticar a caridade, tenho que visitar os asilos, tenho que participar da campanha do agasalho ou da distribuição de lanches à noite. Sem dúvida alguma, isso é uma forma muito boa, muito legal de colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. Mas não é a única forma. Isso são atitudes um pouco mais grandiosas, que demandam um pouco mais de dedicação de cada um de nós. Só que nas atitudes mais simples do nosso dia a dia, nós conseguimos sim colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Um ponto importante, e na minha opinião é o mais importante de todos, é: não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem para você. Esse, para mim, é um ensinamento de grande importância, de grande relevância. Se cada um de nós colocasse isso em prática em todos os momentos da nossa vida, com certeza o mundo seria um lugar melhor, as nossas vidas seriam melhores. Só que nós, infelizmente, muitas vezes não fazemos isso, não é verdade? Um ponto também muito importante para você colocar em prática os ensinamentos de Jesus é você cumprir os seus deveres de cidadão.
Trazendo isso para os nossos dias de hoje, por exemplo, há uma lei em vigor que nos obriga, por exemplo, a usar máscaras quando nós estamos nas ruas por conta da pandemia. É legal usar máscara? Não. Incomoda usar máscara? Incomoda. Eu gostaria de ficar sem máscara na rua? Gostaria. Mas se tem uma lei dizendo que eu tenho que usar, por que eu não posso fazer, então, esse sacrifício de colocar a máscara quando eu estiver na rua? Você está cumprindo o seu dever de cidadão. Um dia desses eu fui caminhar ali na Brasleme, né, tomar um sol e tal, com a minha máscara, obviamente, e vi várias pessoas sem máscaras. Aí eu pensei, poxa, mas será que é tão sacrificante, é tão difícil a pessoa colocar a sua máscara para cumprir o seu dever de cidadão, porque é isso que a lei determina? Não é tão difícil assim, gente. Eu sei que é chato, que incomoda, mas eu trouxe esse assunto aqui à tona porque é um assunto bem recente, bem atual e bem ilustra aquilo que eu gostaria de passar para vocês. Vamos cumprir o nosso dever de cidadão. Isso também pode ser ampliado para uma série de outras coisas, como por exemplo, não jogue lixo na rua, obedeça às normas de trânsito, respeite os pedestres. Tudo isso são normas que a sociedade nos impõe, mas ao mesmo tempo também são normas morais. E se você cumpre uma norma moral, você está cumprindo aquilo que Jesus nos ensinou. Então, essa é uma forma também concreta de praticar o Evangelho, de praticar aquilo que Jesus nos ensinou. Uma outra forma de você praticar os ensinamentos de Jesus é quando você escuta um parente ou um amigo desabafar. A pessoa está passando por um problema, por uma dificuldade, e muitas vezes ela não quer nem ouvir um conselho, ela quer simplesmente desabafar, colocar para fora aquilo que está afligindo o coração dela. Então, muitas vezes, o simples fato de você ouvir em silêncio aquela pessoa desabafar, sem sombra de dúvida, é uma das formas de colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E como eu disse no começo, você também pode visitar um asilo, visitar um orfanato, ajudar na distribuição de lanches para os moradores de rua, que é uma das atividades que o Segue a Jesus promove, participando de campanhas de arrecadação de alimentos, de agasalhos. Isso naturalmente são formas, sim, de colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. O que nós não podemos nos esquecer, pessoal, é aquela passagem do Evangelho que diz que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então nós, como espíritas, que temos um conhecimento do Evangelho, que temos um conhecimento daquilo que Jesus nos ensinou, naturalmente nós seremos cobrados sobre tudo aquilo que nós sabemos. Como eu disse no começo, de que adianta nós termos conhecimento sobre aquilo que Jesus nos ensinou se nós não colocamos em prática? Não vai ter utilidade alguma. Eu sempre me recordo, para quem gosta de revista em quadrinho e do Homem-Aranha e já assistiu o filme, tem uma passagem muito marcante quando o Peter Parker está conversando lá com o seu tio Ben, e o tio Ben diz ao Peter Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E isso se aplica a nós espíritas. Com grande conhecimento que nós temos, grandes responsabilidades nós também temos. Então é importante que tudo aquilo que nós aprendemos, ou que estamos aprendendo, ou que deveríamos ter aprendido, que nós possamos realmente colocar isso em prática, tornando todo o nosso conhecimento em obras práticas, porque como diz na Epístola de São Tiago, a fé sem obras é morta. Então, de que adianta você ter fé em Deus, você acreditar em Deus, em Jesus, conhecer os ensinamentos de Jesus e não colocá-los em prática? Não vai adiantar absolutamente nada. E para encerrar aqui essa nossa conversa de hoje, eu gostaria de contar uma historinha, né, que eu já ouvi em algumas ocasiões e que eu achei bem interessante. Havia ali um dirigente espírita que sempre fazia palestras na casa espírita onde ele trabalhava, ele sempre se preparava, fazia palestras muito boas, que as pessoas gostavam bastante,
E ele sempre notava que toda vez que ele fazia as suas palestras, lá na última fileira ele sempre via um senhorzinho, um velhinho que assistia a palestra com muita atenção, sempre olhando pro palestrante de forma bem atenta e aparentemente absorvendo aquilo que era dito na palestra. Até que em um dado momento esse palestrante percebeu que o velhinho não estava mais indo às palestras e ficou sabendo que ele havia desencarnado. E tranquilo, continuou ali a sua vida normalmente, até que num belo dia esse palestrante desencarnou subitamente, sofreu ali um infarto e partiu para o mundo espiritual. E ao partir para o mundo espiritual, ele já achando que ia direto para o nosso lar, que ia ser recepcionado pelo André Luiz pessoalmente, afinal de contas ele era um palestrante, um dirigente espírita, que conhecia tudo aquilo que Jesus ensinou, que participava das atividades lá do centro espírita, enfim, ele achava que estaria em uma situação muito confortável no plano espiritual, e foi grande a surpresa dele ao perceber que quando ele chegou ao mundo espiritual, ele não estava numa situação assim tão boa. Ele estava em um lugar não muito agradável, começou a se recordar daquilo que ele havia lido nos livros, então começou a orar, fechando os olhos, pedindo ajuda ali para as entidades de luz que estivessem por perto, para que ele fosse socorrido e fosse levado para um lugar melhor. Até que depois de algum tempo, depois de muito orar, ele viu se aproximar dele uma luz muito forte, muito radiante, e quando aquela luz diminuiu, ele percebeu com grande surpresa no olhar que a entidade que aparecia ali na sua frente era justamente aquele velhinho, aquele senhorzinho que assistia às suas palestras, e ele ficou muito surpreso e falou: nossa, o senhor aqui nessa situação tão radiante, tão luminosa, poxa vida, né? Estou bem surpreso, né? Como é que o senhor fez para chegar nesse ponto? Porque eu que era um palestrante espírita, eu que era um dirigente espírita, que sempre me dediquei ao Evangelho de Jesus, estou em uma situação não muito boa, e o senhor que simplesmente assistia ali as palestras está agora aqui todo radioso, luminoso, cheio de energias positivas. Como é que o senhor fez para chegar a isso? Chegar a esse ponto, né? E aí o velhinho respondeu para ele: olha, não foi muito difícil não, meu filho. Eu simplesmente coloquei em prática tudo aquilo que você falava nas suas palestras. Então veja só que interessante, né? De um lado nós tínhamos ali um palestrante, um dirigente espírita que se julgava conhecedor do Evangelho, e de outro lado nós tínhamos uma pessoa humilde que simplesmente assistia às palestras e colocava em prática aquilo que ele ouvia. Então que nós possamos levar essa lição em nossos corações, porque não adianta nada ter o conhecimento se ele não se transforma em obras, se ele não é colocado em prática. Bom, agradeço a todos aqui pela atenção e vamos encerrar o nosso comentário de hoje com uma rápida prece e com as vibrações também. Vamos colocar uma musiquinha aqui de fundo, só um minutinho. Pronto. Fechemos os nossos olhos por alguns instantes e agradeçamos a Deus por estarmos vivos, com saúde e por termos a oportunidade de conhecer a doutrina espírita. Nos ajude, Senhor, a colocar em prática tudo aquilo que aprendemos com o Espiritismo. Vamos agora vibrar pelo nosso planeta Terra, que atravessa este momento tão tormentoso, tão difícil, que as coisas possam melhorar dia após dia, para que a situação se normalize e que possamos retomar as nossas vidas de uma forma nova, de uma forma com mais amor no coração, com caridade, com compreensão, para que o mundo possa se tornar um lugar melhor. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, por todos os nossos dirigentes, que eles tenham consciência de que devem governar em benefício do povo e não de si próprios. Vamos vibrar de uma forma bem especial para todos os profissionais do ramo da saúde, que estão se dedicando ao máximo para nos auxiliar neste momento difícil pelo qual o nosso Brasil passa.
Vibremos por todas as pessoas que perderam amigos e parentes por conta da pandemia. E vibremos também por aqueles que desencarnaram em decorrência da pandemia, para que sejam bem recebidos no plano espiritual e recebam todo o cuidado e o carinho de que necessitam. Vamos vibrar, Senhor, por nós mesmos. Nos dê forças para que possamos superar as dificuldades, para que possamos aprender com este momento difícil pelo qual estamos passando, a fim de que nos tornemos pessoas melhores, dia após dia. Vamos vibrar, Senhor, pelo Segue a Jesus, que continue sendo este local abençoado, que nos ajuda e nos ampara sempre que é preciso. Vibremos, Senhor, pela implantação do Teu Evangelho em todos os cantos do planeta, para que as pessoas realmente conheçam e, acima de tudo, coloquem em prática os Teus ensinamentos. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Nos envolva em paz, em amor e luz, agora e sempre, graças a Deus. Obrigado a todos.